Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Universo em uma casca de nós, animal político ou apenas duas coceiras que dão no umbigo. No Rasta News de hoje, falaremos sobre duas cagadas do anjo pigmeu caolho que vem fazendo o homem humano marcar vacilação pacas. No Rasta News de hoje, individualismo versus coletivismo. Dizem que o homem é o lobo do homem. Outros dizem que o homem nasce livre e a sociedade o corrompe. Uma coisa é certa. Se o homem é capaz de pensar duas raparigas tão distintas acerca do homem, chegamos à lógica conclusão de que o homem não sabe porra nenhuma sobre o homem. Desde os tempos mais primórdios, a filosofia tenta desvendar esse mistério. Lenda do banho dos campeões de Atenas, Sócrates atreveu-se a desenhar o homem como uma mini-república da alma e a república como uma grande alma de mini-repúblicas. Este princípio de correspondência sugere um vai e vem de um BTV cósmico, no qual a perfeição do homem individual se realiza na saúde da polis e vice-versa. A alma justa governa uma polis justa e uma polis justa fomenta a justiça na alma. Mas será mesmo assim? Não é preciso ser um especialista para saber que deu ruim. Se Sócrates sobreviveu à tirania dos 30 sem curvar-se à injustiça, a restauração da democracia em Atenas em poucos anos fez protagonizar o primeiro episódio de Curb Your Enthusiasm. A coletividade dos magistrados jogou o indivíduo mais justo da cidade na cadeia, onde ele teve que fazer a escolha, salvar a própria pele ou submeter-se à lei da polis. E aí? A escolha de Sócrates foi coletivista ou individualista? Se olharmos por um lado, ele se submeteu às leis da cidade, aceitou uma condenação injusta pela maioria de votos. Alguns colocariam a escolha na conta do coletivismo. Por outro lado, ele acreditava que o homem pior não poderia piorar o homem melhor e que ao escolher fugir por medo da morte, estaria traindo sua própria consciência, tornando-se pior e manchando aquilo que ele tinha de mais nobre e individual, sua própria alma. Olhando por esse ângulo, em que o indivíduo não é corrompido e a própria polis que se corrompe ao condená-lo, me parece um nobre ato de individualismo. Ancap demais. Se não conseguimos assinalar um ato dessa magnitude a qualquer uma dessas raparigas, ao menos podemos dizer que a polis piorou. Após a morte de Sócrates, a vida social e política de Atenas vai morrendo sob a proverbial pica do Império Macedônico. A alma socrática é espalhada como confete e o indivíduo vai se atomizando. Platão funda a academia, mas essa não consegue se manter à altura após sua morte, virando uma espécie de clube esotérico pitagórico. Aristóteles, por sua vez, consegue fazer alguma coisa, mas o faz sob a proteção de Alexandre o Grande, o que dá um tempo para ele sistematizar até a embriologia dos gatos antes que vá morrer em terras estrangeiras. E aí, depois desses dois, meu amigo, é cada cínico lambendo a sua própria caceta, é cada sirenaico procurando prazer nos buracos mais exóticos antes da camada de ozônio. Os megáricos fundam o tal do adolescente de YouTube, né, que vive de refutações, refutations, de peido de boca que ninguém proferiu. E os estoicos, por sua vez, fundam uma filosofia de sobrevivência para motorista de Uber em São Paulo, porque afinal não existe solidão maior que a companhia de um paulista. Enfim, acontece com Sócrates o mesmo que aconteceu séculos mais tarde com a própria verdade encarnada, que em menos de 24 horas foi de eis aqui o homem a e repartiram as minhas vestes e lançaram sortes sobre minha túnica. O anjo pigmeu caolho, daimon lambareiro, sacanageiro pacas, se aproveita das aparentes dualidades que afligem a vida humana e vai conduzindo o homem na tal dialética, também conhecida como o gangorra de Satanás, movendo-se de um polo a outro enquanto engaja-se no mesmo equívoco. Quem disse que a história é um fluxo onde a antítese surge da tese e o conflito das duas formam uma síntese, pode até ter alguma razão. Essa pessoa só esqueceu de dizer que se isso é a história alquímica do erro. O homem é o corno do homem. Dançando esse forró fuleiro, um passinho para lá, um passinho para cá, surgem os limites no intervalo, individualismo e coletivismo.
Com a alma escangalhada, nosso bêbado alterna entre o isolamento e a galerosidade das multidões, ora descascando o bem-te-vi em uma cápsula arquitetônica com parede de gesso, ora sarrando, impessoalmente, com outros sacos de carne no metrô. O que entendemos hoje por normalidade democrática e Estado de Direito é o tipo de arranjo que surge enquanto o homem não se entedia de olhar para o próprio umbigo. Nele, floresce o prazer esportivo da competição, a livre concorrência, discute-se os mecanismos de preço, a oferta e a demanda, e divide-se a sociedade em pequenos clubes de afinidades superficiais, onde a liberdade humana é o espaço que sobra entre as negociações reguladas por algum contrato social. Porém, quando o entusiasmo por essa forma de onanismo social se esvai, o abismo da solidão passa a pesar nas almas inquietas. Elas vão sentindo o peso do equívoco de colocar no próprio umbigo o baricentro de seu ser e passam a se aglomerar nas praças, nos parques, nos shows, nos comícios, nos palanques, dando o dedinho assim, levanta a mãozinha assim, levanta a mãozinha acolá, faz assim, onde o cheiro de desodorante e Axe se mistura ao calor do bafo de cachaça e MD, que se misturam e se cancelam. E ali vai emergindo o alívio do homem coletivo, que por algum tempo pode se esquivar da solidão que é ter uma alma que ele ignora na companhia de outros, surgindo aí jargões como a solidariedade humana, a classe, a raça, o altruísmo. O homem acha uma nova Playboy para descascar o bem-te-vi na solidão aglomerada de um Lollapaloozers. Entre individualismo e coletivismo, toda discussão política de qualquer sociedade contemporânea é apenas um reflexo da temperatura do que se considera pior ou melhor. Parecerá pior o equívoco mais familiar, afinal, a familiaridade é a mãe do desprezo, e parecerá melhor o erro cujas consequências estejam mais afastadas de nós, o incômodo que não conhecemos pessoalmente ou de que nos esquecemos. O homem, senhoras e senhores, vive na síndrome de classe econômica. A aviação, este milagre do engenho humano, é fonte de grandes intuições que são, infelizmente, desperdiçadas em funcionários públicos gordos, com as suas papadas de bócio e manchas de esmegma, e suas criancinhas histéricas com a orelhinha do Mickey, e que não sabem escrever a equação de Bernoulli. Qualquer um que já voou de classe econômica experimentou uma amostra pequena do nosso equívoco, com aquela poltrona que inclina-se em 7 graus. Os homens ficam ali tentando dormir amontoados, isolados por uma telinha onde ele pode assistir Iron Man 2 ou, se o voo for nacional, contemplar o suicídio assistindo até que a sorte nos separe. No meio das interrupções inúteis, como pedir para colocar a poltrona na posição vertical para auxiliar numa evacuação que nem a inclinação do encosto pode atrapalhar, ou ensinar como colocar um colete salva-vidas em situações que você já não terá mais vida para salvar, entre um peito de frango que parece um bebê no micro-ondas ou um mini pacote de pretzels com gosto de cinzeiro e alcaparras, o homem vai adormecendo, aceitando sua dissolução na impessoalidade da cabine. E aí, num estado híbrido, nem desperto, nem dormindo, ele vai apoiando o peso de seu corpo, ora em um isquio, ora em outro. Assim, são individualismo e coletivismo. Mas então, onde estará este centro? Onde está no homem esse que se dirige ao outro em um caso gramatical? É uma parte? É o homem inteiro? O que Sócrates é capaz de dizer? Mas é tempo de nos retirarmos daqui. Eu, condenado por vós à morte, vós à vida. Qual de nós vai para o melhor destino? Ninguém sabe, exceto o Deus. Sem descobrir isso, não há fraternidade humana, não há sequer vida humana. Mas o anjo pigmeu caolho joga um xadrez 4D tunado. Ele vê esse movimento e de um par de equívocos ele é capaz de tirar múltiplos. Muitos tentaram achar a alma humana em algum geral. Descartes inaugurou o prog metal pernóstico procurando o homem no In My Mind. Kant transformou a busca numa inspeção veicular do espírito, exigindo vistoria anual no Detran da razão pura. Malditos e desgraçados! Hegel, discípulo mais brilhante do anjo pigmeu caolho, localizou o homem no movimento harmônico simples do prepúcio da história. Marx dissolveu-a na classe, Heidegger no tempo, Comte numa planilha de vantagens humanas, Nietzsche na superação da namoradinha, Freud num quarto escuro com a mãe e Foucault descobriu que o homem tem mais. Tem mais que tomar no cu. Outros, menos brilhantes, formaram almas exteriores mais prosaicas, algum acidente irrelevante, alguma banalidade do momento, um divertimento anal, um piercing no cabelo, um partido político, uma banda de rock, um filme dos irmãos Wachowski. Parece-me então que não há saída desse abismo enquanto contamos apenas com nossas próprias forças. É isso que entendeu Agostinho, o rochedo de Hipona. O centro do homem não está em nada que o homem possa inventar. O centro do homem está em Deus. E é Deus quem o sustém desde dentro. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. A resposta estava ali, na primeira página do livro 1. Mas o homem seguiu sua procura pelo homem,
na sua própria bunda metafísica, Agostinho faz a grande pergunta: como invocarei o meu Deus se ao invocá-lo eu faço dentro de mim? Pronto. Aqui desaba tanto o individualismo quanto o coletivismo, né? Como dois bancos de avião mal aparafusados, né? O homem não é uma entidade isolada rodopiando no vazio, mas também não é uma engrenagem submissa da polis, nem um grão de soja no silo estatal. O homem é aquele que, ao descer ao próprio íntimo, encontra um lugar que não é dele, é de Deus. E é nesse lugar que está o centro. Não está no autocuidado, não está na multidão, mas naquele ponto secreto onde a alma fala com o Criador que a fez, que a conhece e a julga. E o rocheiro de Hipona não para por aí. Ele diz: és tu, Senhor, quem me julga. Há no homem coisas que até o espírito que nele habita ignora. Ou seja, o homem não sabe o corno que é. Ele só descobre quem é quando Deus o ilumina por dentro. A forma da interioridade é a confissão. A base da comunidade não é um Éden sem pecado original, nem a guerra do todos contra todos. É a caridade, é o amor ao próximo. E a identidade do homem, o referente por trás de seu nome, não pode ser simplesmente um processo de autoafirmação, e sim uma revelação. Agostinho ilumina o lugar onde o indivíduo deixa de ser um átomo e onde a coletividade deixa de ser um rebanho. O lugar onde ambos se curvam diante da verdade, que os conhece melhor do que eles mesmos. De que adiantam essas palavras e conceitos e a denúncia dos equívocos, mesmo que a inteligência se ilumine, que garante que nossos corações estarão lá? E se a própria enunciação do problema já me divide em algum lugar entre o saber e o agir? Apenas o milagre de Jesus pode dar unidade a esse escangalhamento da porra toda. Oremos por ele e que ele nos livre de toda bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Ayn Rand. Ayn Rand é aquela criatura que olhou para a própria feiura no espelho e resolveu rejeitar o transcendental do ser. Ela olha para a gangorra de Satanás, individualismo versus coletivismo, e acha que resolveu o problema serrando um dos lados. Ela percebe, até com razão, que dissolver o indivíduo na massa é uma espécie de assassinato metafísico, uma negação da alma em nome da abstração totalitária. Mas em vez de procurar o centro real da pessoa, aquele ponto interior onde o indivíduo se enraiza no universal, ela coroa o indivíduo como o próprio absoluto, transformando a vida individual em um fim em si mesma. Segundo ela, o homem deve escolher seus atos, valores e objetivos pelo critério daquilo que é adequado ao homem, a fim de alcançar, manter, preencher e gozar este valor último, este fim em si mesmo, que é a sua própria vida. Isso aí não me parece muito diferente do Marilyn Manson tentando mamar-se a si mesmo, né? Ela tenta fazer uma distinção ali entre critério e propósito que, à primeira vista, lembra até a transição do universal para o particular, né, na filosofia clássica. O critério seria o princípio abstrato que orienta as ações, enquanto o propósito seria a realização concreta disso na vida individual. Só que a coisa desanda muito rápido, porque ela usa propósito ora como finalidade objetiva, ora como uma expressão subjetiva do indivíduo, né? Ora como valor em si, colapsando ali causa final, causa formal e inclinação pessoal, como se tudo fosse farinha do mesmo ego. E aí nessa salada filosófica temperada com molho de autoajuda, ela anuncia 3 valores fundamentais da vida humana: a razão, propósito e autoestima. E claro, cada um ele vem com a sua respectiva virtude correspondente, né? A racionalidade, a produtividade e o orgulho. Aqui o negócio fica pior ainda, né? A razão, ela é uma faculdade natural, ela não pode ser um valor que se busca adquirir como se fosse um diploma, né? Propósito, ora é tratado como causa final, ora como meio prático, ao mesmo tempo o caminho e o destino. E a tal da autoestima, isso aí é o crachá que une o coach onanista à rapariga de tatuagem de linha fina e tornozeleira de olhinho grego, né? Ela é, no melhor dos mundos, um efeito afetivo ou moral de uma vida bem vivida, mas ela é colocada aí como fundamento, né? Como se o juízo que o sujeito faz de si mesmo valesse muito mais do que o gato de Aristóteles enterrava, né? A salada nada mesmo. Ela tenta montar ali uma cadeia causal que vai da racionalidade à produtividade e dessa ao orgulho. Mas depois ela quer que todos esses elos da corrente sejam também virtudes fundamentais, né? O que simplesmente fode com as categorias, né, meu irmão? Mistura meio, fim, hábito, faculdade. Isso aqui nem montar um motor onde o pistão também é o combustível, o volante e o velocímetro. Isso aí é uma maré turbo, né? Aí depois a criatura se pergunta por que a porra do carro não anda. Ela declara que racionalidade é reconhecer e aceitar a razão como nossa única fonte de conhecimento, nosso único juízo de valores e nosso único guia de ação.
E ela exige aí um estado permanente de foco mental, né? Ou seja, a virtude é ser um Faria Limer que toma Ritalina e faz reunião para bater meta de marcar reunião. O problema é que ela toma razão não como uma faculdade que reconhece formas, ordena, avalia proporções, né? Mas como se ela fosse o próprio órgão que apreende a realidade. Se ela fosse platônica, eu até entenderia como um platonismo de segunda mão, né? Ali no qual a alma racional teria um acesso direto ao real, sem precisar distinguir entre a inteligência que vê e a razão que discursa. Só que o desastre vem logo depois, né? Quando ela afirma que não se deve colocar nenhum valor ou consideração acima da nossa percepção da realidade. Aqui, Rand escorrega direto para a poça epistemológica de Protágoras, né? Se a minha percepção é o critério final e absoluto, então fica difícil escapar da ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Né? Só que essa é precisamente a tese que Sócrates estraçalha no Teteto, né? Se cada percepção é o critério do verdadeiro, a sabedoria deixa de existir, né? Não tem pra que ensino, não tem pra que correção, não tem pra que objetivismo, né? Aqui nem o saco do Joe Biden, né? Tem porra nenhuma. Aí vem a virtude que só de falar já me dá uma coceira danada, né? A tal produtividade. Daqui o paro, que é o reconhecimento de que o trabalho produtivo é o processo pelo qual a mente humana sustenta a sua vida. Bom, até aqui tudo bem, né? Não existe mau trabalho, o mal é ter que trabalhar. O problema vem no passo seguinte, né? Ela transforma o trabalho em um caminho de realização ilimitada, né? O meio pelo qual o homem molda o mundo à imagem de seus valores. Né? Karl Marx e Ayn Rand, os dois 80 km por hora. Quem gosta mais desse negócio de trabalho? O homem randiano não é o ser racional em busca da verdade ou da beatitude, né? Ele é o Prometeu apresentando uma planilha numa call do Zoom. É um conquistador que vence o mundo com a sua mente prática, né? Ela rejeita a ideia de que o homem deva se ajustar ao mundo como fazem os animais, segundo ela, né? E louva o homem por forjar o mundo à sua imagem. Aí ela diz, né, o trabalho produtivo não significa a realização dos movimentos inconscientes de alguma tarefa, significa a busca de uma carreira produtiva escolhida conscientemente em qualquer linha de empenho racional, grande ou modesta, e em qualquer nível de habilidade. O eticamente relevante aqui não é o grau da habilidade de um homem, nem o nível de importância de seu trabalho, mas o mais completo e o mais resoluto uso de sua mente. Bom, isso aqui vale tanto para Warren Buffett quanto para Jeffrey Dahmer ou Marcinho VP, né? Mas para mim a pior coisa é essa inversão da virtude e do orgulho, né? É uma espécie de soberba com um manual de instruções, né? Ela não é a magnanimidade, ela também não é a elevação, ela é o sujeito erguendo a própria alma com o que monta um action figure, né? É uma tentativa desesperada de dizer, eu me fiz, eu me aperfeiçoo, eu serei meu próprio criador, né? Eu lembro de uma amiga minha que ao tentar defender o satanismo de Lavey para mim uma vez, ela falou, você já leu a Bíblia satânica? Não é o que as pessoas pensam, sabe? Na verdade, é muito parecido com o objetivismo de Ayn Rand. Eu disse, minha filha, mas isso é exatamente o que eu entendo como satanismo. Mas para não dizerem que eu fui injusto, eu entendo que A Virtude do Egoísmo não é um tratado de filosofia, então não é para ser tão confeiteiro com as definições. O problema é que isso pega mal para alguém que é levada como filósofa, né? Isso aí vira fisofolia rapidamente, né? E eu até entendo a utilidade de um livro desse, né? Porra, eu tava pensando um dia desse, tava conversando com a minha morena, meu irmão. Eu admiro muito um cara que faz um negócio completamente desinteressante e absolutamente necessário. Tipo, o cara que tem uma, sei lá, o cara tem uma fábrica de lacre industrial. Porra, ele só faz lacre industrial, nada mais. Praticamente todos os bens que a gente usufrui dependem dele. Né? Da Bíblia que a Amazon entrega na minha casa para eu fazer uma meditação, até a máquina de ultrassom com que uma família vai ver o seu primeiro filho, o antibiótico genérico do posto de saúde, até o vibrador da filha da Cláudia Raia, em algum container ali no navio da puta que o pariu do Bósforo, tava lá o lacre do cara, né? Não é provável que esse tenha sido o seu sonho, né? Porra, vou ter uma fábrica de lacre quando crescer, né? Mas os sonhos de bilhões de pessoas passam por um lacre, né? Ou por um parafuso estrelado, uma borracha de geladeira. O cara que faz uma porra dessa girar merece todo o dinheiro do mundo. Shut up and take my money, né? A gente pode sonhar com ter uma banda de rock ou aspirar a uma vida intelectual, porque existe esse cara no mundo fazendo essa porra que eu não quero fazer nem fudendo. Não obstante, esses caras costumam ser execrados como se fossem o câncer da humanidade, né? Um cara desse com muito dinheiro, se for muito massacrado pelo ressentimento alheio a ponto de sofrer com um sentimento de culpa, isso aí dá um problema, rapaz. Isso aí é capaz de tentar financiar um monte de ONG, um monte de programa social com as ideias de merda, que não tem coisa pior do que gente com dinheiro, com ideias. Aí o cara termina indo além do bem do lacre que ele sabe fazer e fazendo
o mal que ele não sabe, né? Para um cara desse, uma dose de virtude do egoísmo pode até ser salutar. O que eu não entendo é um monte de madame, um monte de dondoca, num país onde as pessoas cagam no mar, cuja contribuição para a sociedade é denunciar As hipocrisias da esquerda. ou então fiscalizar o gelo de vendedor ambulante, se metendo num negócio desse e ficando cheio de ideia de como consertar o país. Pela tentativa de se livrar da bigodagem do bem da sociedade e cair na bigodagem simétrica do bem do indivíduo, tomado como ilha e fonte de seus próprios valores, resultando em um sujeito preso no assento 24B do próprio isto metafísico, por trocar o CNPJ pelo CPF, pelo é bom o que promove a minha vida enquanto homem, ponto final, sem nota de rodapé, sem confissão, sem graça, fica aqui a Ayn Rand, o nosso troféu bigodagem. Rastão, um bom livro que explica a diferença entre homem e animal. Qual a sua visão? Já tentou conversar com um porco? Rasta, 50 mil limpo no Bostil ou 5 mil nos Estados Unidos? Cara, se você faz 50 mil limpo no Brasil, dificilmente você chama ele de Bostil. Rasta, se o cara fica em dúvida sobre ficar com você, ele pende para o homossexualismo? Se você for homem, sim.